nessa manhã continuar a nossa série de mensagens falando da Reforma Protestante. Como você sabe, no dia 31 de outubro é celebrado o Dia da Reforma Protestante e marca um evento super importante na história do cristianismo. Foi nesse dia, em 1517, que Martinho Lutero, um monge alemão, pregou suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. E esse foi um gesto de protesto contra algumas práticas da Igreja Católica da época, como, por exemplo, a venda de indulgências, que era um tipo de perdão dos pecados que era comprado. Lutero, ele queria reformar a igreja. Ele não queria se separar da Igreja Católica, não era a intenção de Lutero. A intenção era reformar a igreja. Mas esse movimento acabou dividindo o cristianismo entre duas correntes. A corrente dos católicos e a corrente dos protestantes. Por causa do protesto de Lutero, passou-se então aqueles que seguiram essa linha de protesto, passaram-se então a serem chamados de protestantes. E essa divisão ela gerou grandes mudanças na forma como as pessoas praticavam a fé e enxergavam a religião, com a ideia de que cada um poderia ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. E essa data é significativa porque nos faz lembrar a importância da liberdade religiosa e da busca por uma fé pessoal e uma fé verdadeira. A Reforma Protestante foi o mais importante movimento da igreja depois do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas um retorno ao cristianismo primitivo, à doutrina apostólica de verdade. E a Reforma Protestante lançou 5 pilares de sustentação, que são conhecidos como as 5 solas. Primeiro, a sola escritura, somente as escrituras. Os reformadores devolveram a escritura ao seu lugar de plena supremacia. E nós falamos dessa primeira sola na semana passada. E hoje eu quero falar sobre a segunda sola, a sola fide, que a salvação não é alcançada pelas obras e nem por uma parceria entre a fé e as obras. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Roma no capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem aí a sua Bíblia, os irmãos já estão vendo, já alguns arranjos de Natal, Ou seja, o Natal já está chegando. E com isso nós queremos lançar para a igreja um desafio, como ação social e missões. No próximo dia 21 de dezembro, no sábado, a nossa igreja estará ali em Tombos, apoiando uma congregação, fazendo um Natal solidário para uma congregação batista lá em Tombos, aqui perto da gente, ali Tombos de Carangola. E nós queremos levantar alguns brinquedos, pouca coisa, a congregação lá é pequena, nós estamos querendo levantar 50 brinquedos simples, brinquedos baratos, mas brinquedos que possam ser abençoadores para aquelas crianças ali em Tombos. Por isso, eu queria convidar você nesse mês de novembro, início de dezembro, se você puder e quiser, trazer para a igreja um presente, um brinquedo, tanto ou para menino ou para menina, onde nós estaremos ali no dia 21 de dezembro em Tombos fazendo um Natal solidário. Levaremos não só brinquedo, nós faremos
um dia de ação social, um grande café. Nós vamos fazer um movimento legal para as crianças ali, um trabalho do Adriano e da Marcela, que são nossos líderes de ação social, em parceria com a Carla, que é a nossa promotora de missões, juntamente com os PGMs da nossa igreja, vamos estar fazendo um grande trabalho de missões, ou seja, agora nós vamos estar indo, né? Nós estamos contribuindo com missões, mas nesse dia 21 nós teremos a oportunidade de ir ao campo missionário. Se você não estiver trabalhando no sábado, dia 21 de dezembro, e quiser passar o dia conosco lá em Torno, nós estaremos lá. Vai lá, vamos fazer missões junto conosco. Logo mais à noite nós falaremos um pouco mais sobre isso. Romanos capítulo 3, verso 28. Eu estarei lendo na versão NVI. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Mas vamos entender aqui o que o Paulo quer dizer escrevendo aos Romanos. Primeiro, a segunda sola da Reforma Protestante, que é a sola fide, que significa somente pela fé, ela afirma que a salvação do ser humano, ela vem exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e não por obras ou méritos humanos. Essa doutrina, ela foi um dos principais pilares da Reforma, trazendo à luz a doutrina bíblica chamada de justificação. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre 5 verdades que essa sola fide nos traz. Primeiro, acerca do contexto desta sola. No tempo da Reforma, muitos cristãos acreditavam que a salvação dependia de um sistema de obras, ou seja, de penitência, de rituais religiosos, como os sacramentos e como a indulgência. A sola fide surge como uma volta às Escrituras, onde se enfatiza que o homem é justificado, ou seja, é declarado justo diante de Deus somente pela fé em Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, Paulo, citando Abacuque 2,4, ele afirma: o justo viverá pela fé. Então, Paulo aqui traz de volta, coloca a fé no centro da relação do homem com Deus. Porque não adianta, tem uma música do passado, não lembro o autor, não é uma música gospel, é uma música secular, que dizia que não adianta você ir para a igreja todo dia e fazer tudo errado. Então é mais ou menos isso, não adianta você subir a escadaria da Penha de joelhos e viver uma vida sem fé, que move uma mudança de transformação. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade é a questão do problema do pecado. Porque a Bíblia deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vê isso aí em Romanos 3, 23. Ou seja, Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Não tem ninguém aqui nesta manhã, nesse plenário, que não seja pecador. Ninguém é capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Ninguém. Em Romanos 3,10, Paulo vai nos lembrar como está escrito: não há nenhum justo sequer. Então, as obras humanas por si só, elas não podem redimir o pecador. Isaías 64,6 nos lembra que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isso significa que diante da santidade de Deus, até mesmo os nossos melhores esforços são imperfeitos. O problema do pecado é a barreira entre o homem e Deus. Então, sem um meio de justificação, a humanidade está condenada ao julgamento divino. Mas quem faz esta justificação não são meus atos de sacrifício. Esta justificação é feita por Cristo.
o homem só pode ser salvo, essa pergunta, né? Como o homem pode ser salvo? Essa pergunta que a Sola Fide responde, só é salvo pela fé. E aí entra a terceira verdade desta sola, que é a justificação pela fé. A Bíblia nos ensina que Deus, em sua graça, provê a justificação pela fé em Cristo. Paulo continua dizendo em Romanos, agora no capítulo 5, no verso 1, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé não é apenas uma crença intelectual em Deus, mas uma confiança pessoal e total na obra redentora de Cristo na cruz. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E essa ceia, ela será ministrada para todos aqueles que têm fé em Cristo. Mas não uma fé, como disse, apenas numa crença intelectual. Não, é uma fé para aqueles que realmente têm a confiança que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Este é o memorial que simboliza a ceia. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que é um dos textos-chave que esclarece essa verdade, vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então esse versículo enfatiza que a fé em si não é uma obra humana, mas é um dom de Deus. Então a salvação é uma ação completa da graça recebida através da fé. E aí aqui eu aprendo a quarta verdade, que é a relação entre fé e obras. Porque aí a gente fala, então já que não é por obras, pastor, então não precisa de fazer nada. Já que não é por obras, não tem por que fazer. Porque então, pastor, que o senhor está nos convidando a fazer esse movimento missionário e de solidariedade àquela congregação lá em Tombos, se obras não são importantes. Não, não é isso. Porque um equívoco comum sobre a Sola Fide é a ideia de que a fé anula a necessidade das boas obras. No entanto, as Escrituras nos ensinam que as boas obras, elas são fruto de uma fé genuína. Ou seja, quem tem fé genuína, ele então tem prazer em fazer, tem prazer em abençoar. As ações não são de maneira em que leve o indivíduo, de alguma forma, a pagar pelo seu pecado, ou como uma penitência, ou como uma troca. Eu estou fazendo isso em troca de receber um galardão. Estou fazendo isso em troca de receber um perdão. Estou fazendo isso em troca de que Deus me abençoe. Não. Quando temos uma fé genuína, nós reconhecemos a salvação em Cristo Jesus. E aí, como diz o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Se Deus tem me abençoado tanto, como é que eu posso devolver isso ao próximo? Como eu posso compartilhar daquilo que Deus tem feito por mim? Isso, então, é a obra. As Escrituras nos ensinam que as boas obras, então, são fruto dessa fé genuína. Tiago, o irmão do Cristo, no capítulo 2, no verso 17, vai nos dizer que se a fé não tiver obras, é morta em si mesmo. Ou seja, vai dizer o seguinte, a sua fé só serve para você. Porque se a sua fé não serve para abençoar o outro, essa fé, ela morre em você. E aí é um egoísmo. Você ser tão abençoado por Deus, você ser tão agraciado pelo Criador, e permitir que essa fé morra em você. Não permitir que essa fé, ela vá passando de gerações em gerações, e passando por aqueles que estão à sua volta. Isso significa que, embora não sejamos justificados pelas obras, uma fé verdadeira naturalmente resultará em um estilo de vida
transformado, demonstrado por boas obras. Então, alguém que tem fé em Cristo, alguém que foi regenerado, alguém que tem consciência que foi salvo, alguém que tem convicção de que a cruz era para ele, mas Jesus tomou o nosso lugar, que nós fomos justificados, ou seja, nos tornamos justos, alguém nos tornou justos, mas nós não somos justos, mas alguém nos justificou, e por causa disso, em troca disso, eu quero demonstrar então para as outras pessoas, com obras, a gratidão que eu tenho em Deus. Então as obras, elas são uma consequência da fé, mas nunca a base da salvação. Paulo também ressalta isso, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no verso 10, ele diz: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, há uma ordem expressa de Deus, há uma orientação de Deus, há um cuidado de Deus, que nós somos essa criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos estas boas obras, o qual Deus preparou lá desde antemão, para que nós praticássemos ela. Não por obrigação, mas por gratidão. Não para que essa fé seja morta em mim mesmo, mas para que ela transborde para outras pessoas. Mas aqui eu aprendo a quinta e última verdade sobre esta sola. Aqui eu aprendo o exemplo de Abraão. Abraão, ele é frequentemente citado como exemplo de justificação pela fé. Em Romanos 4:3, Paulo vai dizer: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão, ele não foi justificado por suas obras, mas pela sua fé na promessa de Deus. Da mesma forma, eu e você, crentes em Jesus, crentes hoje, nós somos justificados não pelo que fazemos, mas pelo Cristo que fez por nós. E eu concluo lembrando que a sola fide nos leva a uma compreensão profunda da graça de Deus, dizendo que não há nada que possamos fazer para conquistar a nossa salvação, que a nossa salvação é conquistada, é recebida gratuitamente pela fé em Cristo. Então isso nos dá segurança e paz, sabendo que nossa justificação depende, diante de Deus, não depende dos nossos esforços falhos, mas da obra perfeita de Jesus. E que o nosso chamado é colocar a nossa confiança total em Cristo, vivendo pela fé, e como resultado, permitir que essa fé produza frutos em nossa vida. Então, a segunda sola, nos lembra que a salvação é um presente imerecido, recebido somente pela fé, para a glória de Deus, mas que não deve morrer em nós. E aqui eu finalizo com algumas aplicações práticas. Porque talvez alguém pode pensar: pastor, então, ótimo. Eu tenho fé, já estou salvo e acabou. Isso aí. É isso. A salvação está atrelada única e exclusivamente à sua fé em Cristo Jesus. Mas eu preciso entender que esta fé em Cristo, ela me leva a produzir frutos de salvação. Então, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, a confiança em Cristo. Se ainda nós não depositamos a nossa fé inteiramente em Cristo, esse é o chamado. A nossa confiança não deve estar em nós mesmos. A nossa confiança deve estar somente em Deus. Essa é a primeira coisa. Segundo, viver pela fé. Como cristãos, nós somos chamados
a viver diariamente pela fé, sabendo que nós fomos justificados por Deus e por isso nós temos paz com Ele. Sabe por que seu marido vive uma vida absurda de trabalho, deixando inclusive a sua família em segundo plano? Porque a fé está nele e não em Deus. Porque se a fé estivesse em Deus, ele sabia que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia que ele precisa fazer a parte dele, que ele deve fazer a parte dele, mas que se a Bíblia também vai dizer que se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Uma terceira coisa que eu aprendo é acerca do fruto da fé. Que nossas vidas, elas refletem a transformação que vem pela fé, demonstrado em amor, em obediência e em obras. Então, quando alguém me pergunta, pastor, eu estou com uma dúvida de se o crente perde a salvação, eu falei, essa dúvida eu não tenho, porque a Bíblia deixa claro que uma vez salvo, salvo para sempre. A maior dúvida que eu tenho é, será que um dia foi salvo? Porque ter sido batizado num tanque batismal não garante salvação. Ter o nome no rol de membros de uma igreja não garante salvação. Vir para a igreja todo domingo não garante salvação. Então, a grande questão é, de verdade é salvo? Porque a salvação vai refletir, se eu sou salvo, esta salvação vai refletir em ação, em demonstração de amor, em demonstração de obediência, em demonstração de boas obras. Senão é apenas um religioso. Fulano é religioso. Ele vai religiosamente para a igreja. Quer seja numa missa, quer seja num culto. Ele religiosamente, ele tem 50 anos que vai religiosamente todo domingo para a igreja. Tem 80 anos que ele vai religiosamente para a igreja. É apenas um religioso. Porque aquele que vive de maneira intensa para o evangelho, essa fé ela produz frutos de salvação. Que possamos sempre lembrar que a nossa salvação é um dom gratuito de Deus, recebido somente pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, para que você entenda claramente esta sola. Somente pela fé. Mas a fé nos leva a praticar boas obras. Vamos orar? Feche os seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais este ensinamento ou esta lembrança que o Senhor nos traz. Que pela graça somos salvos por meio da fé. Que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas que esse dom não pode morrer em nós. Esse dom precisa ser, Pai, manifestado em nós para outras pessoas. Isso se chama amor ao próximo. E que possamos, Senhor Deus, de verdade, vivermos esta frase que escolhemos, que o nosso negócio é gente. Que comece, Senhor Deus, a partir dos de casa. Que a gente comece a amar os de dentro, os da igreja. Mas que esse amor possa ser, Senhor Deus, transbordante de forma que ele também vá para os de fora e alcance os perdidos. Por isso, Senhor Deus, nos ensine a vivermos pela fé, crendo num Deus que nos salva, que nos cura, que nos liberta, mas também que nos sustenta. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.